Olá, sejam bem-vindos ao canal A Voz Ativa Disciplina Positiva. Hoje eu vou passar para vocês um relato de mãe. Que mãe? Eu. Meu filho hoje já tem 48 anos e faz muitos anos que eu sou uma mãe totalmente indispensável. E por quê? Porque quando meu filho era criança e adolescente, eu era uma mãe absolutamente necessária. Então vou passar para vocês algumas historinhas. Quando meu filho tinha 3 anos, a tarefa dele era dobrar o pijama. Ele dobrava perfeitamente? Claro que não, mas eu agradecia por ter sido contribuinte com a nossa casa. Ele sabia que não podia comprar o que fosse caro. A gente não tinha condição. Eu estava em começo de carreira, eu era professora, meu marido engenheiro em começo de carreira. Não podíamos comprar o que fosse caro. Ele não tinha noção que é caro. Mas chegava numa loja de brinquedo, ele olhava a etiquetinha e falava, é caro? Eu falava, é caro. Então ele deixava lá. Até ele achar um que não fosse caro, então ele comprava que não era caro. E isso não era toda vez também que podia comprar. Isso ia desenvolvendo nele resiliência. Dobrar o pijama ia desenvolvendo nele responsabilidade. Quando ele tinha 7 anos, embora eu tivesse empregado em máquina de lavar e secar, a tarefa dele era lavar o uniforme. Eu não ia ligar a máquina para lavar uma peça. Então ele lavava a mão, ele não tinha força de dobrar, mas ele pendurava aquilo pingando, eu morava em casa, dava para secar, até ele poder usar novamente. Isso também para desenvolver responsabilidade, empatia, porque ele tinha que saber que trabalho que dava lavar uma roupa, embora tivesse empregado em casa para poder trabalhar. Ele foi crescendo, a gente brincava bastante juntos, eu estava sempre ali presente com brinquedos para desenvolver raciocínio lógico, como jogo de memória, jogo de percurso, jogo de carta. Eu achava muito importante desenvolver as habilidades cognitivas através de jogos e brincadeiras. Por exemplo, a gente pegava os brinquedinhos que ele tinha de montar, fazia um gol aqui, um gol ali, enquanto ele tinha só uns 3 ou 4 anos, que a criança nessa fase está na fase do concreto, ele não consegue abstrair, mas para ele ensinar soma e subtração, eu usava as pecinhas dos joguinhos, os pinos, por exemplo, e pegava uma bolinha de gude e um jogava para lá, passava no gol, era 1 ponto, pegava então um conezinho, 1 para você, depois eu fazia um gol, 1 para mim, depois ia somando 2, eu tenho 2, ele ia vendo o que é 2, aí perdeu, bateu na trave, então tira 1, aí eu tinha 2, fiquei com quantos? Agora só tem 1, então eu estava aprendendo soma e subtração de uma forma lúdica, com brincadeira e com a mãe ali presente. Isso para quê? Porque eu era ainda uma mãe necessária. Quando ele chegou na fase de escolher a carreira, eu disse a ele, tinha 14 anos, imagina, com 14 anos eu escolhi a carreira, é duro, né? Então eu falei, filho, por experiência própria, eu fiz faculdade, período integral, e quando eu cheguei numa sala de aula, eu não sabia dar aula. Então, eu acho que você deve primeiro fazer um curso técnico, e eletrônica estava apontando naquele tempo. Como você é bom em matemática, você tem que ver em que o seu filho é bom para encaminhar, porque a gente tem que pôr setas na vida dos nossos filhos. Porque com 14 anos é muito novo para decidir uma carreira, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, eu falei, eu acho que como você é bom na matemática, você é muito focado, eu acho que você vai se dar bem fazendo técnico. Então vamos experimentar fazer um curso técnico em eletrônica, ele fez. Com 17 anos ele já começou a trabalhar, fazer um estágio. Entrou numa empresa de automação industrial, foi fazer engenharia elétrica, continuou trabalhando e aonde ele aprendeu a trabalhar, que é com o que ele faz até hoje, que é automação industrial, inteligência artificial, porque é o que está no pico da onda agora, e ele pôde parar no curso de graduação. Claro que não, para a área dele é importante fazer MBA, ele fez o MBA, e aos pouquinhos eu fui me tornando uma mãe desnecessária. E é esse o papel da mãe, uma mãe ou um pai, a madrasta, padrasto, a avó, o avô, a tia, o tio, seja quem for que tenha uma criança ou adolescente na sua responsabilidade de ensinar. Tem que ser absolutamente necessário na infância e na adolescência e se tornar totalmente desnecessário quando eles estão na fase adulta. E agindo, seguindo todas as ferramentas que eu vou passando aqui em cada semana,
que são as ferramentas que a doutora Jane Nelson nos ensinou, e eu não conhecia ainda isso. Imagina se eu tivesse conhecido, que bom seria. Vocês, seguindo essas orientações, vão ser absolutamente desnecessárias quando os filhos estiverem adultos, e vão criar pessoas com habilidades socioemocionais muito bem desenvolvidas para poder se relacionar no social, para poder se relacionar bem consigo mesmo, uma pessoa com uma saúde emocional forte, porque quando eles têm a presença dos adultos na infância e no adolescente, todas essas habilidades necessárias estarão prontas e se tornarão pessoas extremamente responsáveis, resilientes, fortes e empáticas, ok? Então, bom trabalho a todos. Até!